Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Shark Treinamentos. No vídeo de hoje estarei ensinando a vocês como utilizar a ferramenta Validação de Dados. A ferramenta Validação de Dados é uma ferramenta até pouco conhecida pelas pessoas, mas eu tenho certeza que através desse vídeo você vai aprender como utilizar ela e vai ver que na prática ela tem bastante utilização. Antes de irmos ao vídeo, gostaria que você deixasse seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo então! Bem pessoal, a validação de dados é uma ferramenta que as pessoas geralmente aprendem quando tem um nível intermediário para avançado de Excel. Nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns conceitos e vocês vão entender bem que é uma ferramenta que dá para utilizar no dia a dia, sim. Ela é uma ferramenta que permite você criar listas personalizadas ou outras coisas do tipo. Listas personalizadas, né? Aí já está complicando. Na realidade o termo parece complicado, mas não é não, é bem simples. Vamos começar pelo conceito. A validação de dados tem a seguinte definição pelo Microsoft Excel. Use a validação de dados para restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários inserem em uma célula. Um dos usos mais comuns da validação de dados é criar uma lista suspensa. Então, basicamente seria isso, limitar aquilo que a célula pode ser inserida ou não, ou até mesmo lista suspensa. A gente já vai ver do que se trata. Quais são as possíveis restrições que a gente pode colocar nessas células? Tem a seguinte. Qualquer valor, que seria basicamente não ter a validação de dados, teria o número inteiro, que seria restringir a célula para aceitar apenas números inteiros, daí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Valores decimais, restringir a célula para aceitar apenas números decimais, isso aí se aplica em alguns casos específicos. Lista, que permite que o cara coloque apenas valores de uma lista específica. Data, apenas no formato de data. Hora, comprimento do texto em relação ao tamanho do texto. E também personalizado, fórmula, exatamente. Utilizar fórmula para fazer uma definição daquilo que a célula permite ser colocado ou não. Beleza? Então vamos lá. Qual é o caminho para eu chegar na validação de dados? Eu venho aqui em dados, eu coloquei até um caminho aqui para vocês. Ó. Venho em dados, depois eu venho aqui ó, em ferramentas de dados, tem aqui ó, esse botãozinho aqui, validação de dados. Ao entrar aqui já tenho essas opções. Notem que eu tenho 3 opções aqui. Dessas 3 opções, apenas a configurações ela é obrigatória a ser mexida. As demais não, são opcionais. A configurações é onde eu defino o que eu vou fazer com a minha célula. As outras são apenas de suporte para que você tenha alguma informação adicional. Bora fazer alguns exemplos? Só vamos então. Nesse primeiro exemplo, na verdade eu tenho uma tabela para construir 4 exemplos em uma só tabela. Da seguinte forma, eu tenho aqui uma tabela de entrada e de despesas de uma empresa. E eu tenho uma outra tabelinha aqui do lado para me guiar em relação a quais despesas que eu estou colocando em centro de custo. Por exemplo, o centro de custo 100 é uma despesa de material de almoxarifado. O 109 é aluguel. Então, tipo assim, eu tenho o código da despesa e o nome dela. Vamos começar pelo primeiro exemplo? O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês é restringir o centro de custo por número inteiro. Então, eu quero que ele restrinja por número. Então, eu vou clicar na primeira célula aqui de centro de custo, venho em dados, validação de dados, clico aqui, já vai abrir a janelinha aqui, ó. Como é que eu vou colocar aqui? Ele está pedindo aqui número inteiro, eu já estava colocado, beleza. E eu quero que os dados estejam entre 100 e 110. Então, ó, quando eu inicio a minha formatação condicional, ele inicia dessa forma. Eu vou colocar aqui em número inteiro, ele já até estava colocado aqui, e eu gostaria que os dados estivessem entre os números 100 e 110. Por quê? Porque os números 100 até 110 são os meus centros de custos. Beleza? Então eu coloco OK aqui. Se eu mexer nessa célula aqui, eu vou colocar aqui ó, 120. Ele já vai me dar uma mensagem que eu não posso colocar esse valor. Por quê? Eu restringi que o número que eu posso colocar ali é apenas do 100 ao 110. Tá bom? Ok. Tem outras formas de fazer isso. Qual que seria a outra forma? Lista personalizada. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu vou tirar a validação de dados, ó. Eu venho aqui, vou voltar para qualquer valor, dou OK, beleza. Agora eu vou vir aqui novamente, validação de dados, e eu vou colocar aqui ó, em lista. Quando eu seleciono em lista, ele pede aqui para eu colocar uma fonte. Então seria o seguinte, clicando aqui, eu vou clicar aqui, e vou selecionar todos os centros de custo que eu gostaria que permitisse naquela seleção. E vou dar um Enter. E dou um OK. Nessa opção,
notem que eu vou ter um botãozinho aqui do lado da minha célula, que ele permite eu escolher qual centro de custo que eu quero utilizar. Isso aqui é super interessante. Isso aqui seria basicamente a nossa lista suspensa, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, o 103, ele já muda para insumos. Vou botar aqui o 107, também já mudou para encargos. Então, ele muda automaticamente conforme eu seleciono. Agora, digamos que eu gostaria de restringir as datas do meu relatório para que ele pegasse apenas no ano que eu estou, porque às vezes a pessoa vai lá e digita errado. Então, beleza, vou aqui em datas, na validação de dados, e vou colocar aqui em formato de data. Quando eu clico aqui, ele já pede para mim aqui, ó, data início e data término. Cara, simples. Vou colocar aqui 1 de 2022 e vou colocar como data término 31 de 12 de 2022. Ele só vai permitir que eu coloque datas dentro desse período. Vocês viram que eu selecionei a minha tabela aqui de datas inteira? Quando eu faço isso, todas essas células vão ter essa formatação. Então, se eu vier aqui e colocar aqui 1/2 de 2023, ele já não vai permitir, porque eu já falei para ele assim, ó, não coloque datas se não for desse range, tá bom? Por fim, eu tenho aqui restrição de valores por números inteiros, que é essa última opção aqui que eu coloquei de exercício. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão lá, preenchem um número, na verdade colocam uma letra, às vezes digitou errado. Para que isso não aconteça, você vai lá e limita essas informações. Eu vou vir aqui em validação de dados e vou colocar aqui em número inteiro e vou colocar assim, ó, é maior do que 0. Porque tudo que for maior do que 0, ele vai permitir. Se for uma letra, ele já não vai permitir. Vamos testar? Vou dar OK aqui e nesse aqui eu vou colocar Julian. Ele não vai permitir, porque eu disse para a célula que só colocasse números inteiros, de 0 a infinito. Feito isso, já mostrei para vocês 4 exemplos bem interessantes de como utilizar a validação de dados. Tem um outro exemplo, que seria um pouquinho mais avançado, que eu quero mostrar para vocês, que seria com a utilização de gráficos. Nesse exemplo de gráfico, eu tenho uma tabela aqui, e esse gráfico está vinculado a essa tabela. Os valores desse gráfico aqui, eles estão totalmente ligados ao mês e o ano, porque eles foram feitos a partir de um soma-cs. Esse soma-cs, por sua vez, está vindo daqui. Se você não viu ainda os vídeos do soma-cs, que a gente fez aqui no canal, dá uma olhadinha aqui no vídeo que eu vou deixar aqui no e-card. Nesse soma-cs, ele está vinculado ao mês e o ano, como eu falei, então se eu mudar aqui para o ano de 2018, por exemplo, automaticamente o gráfico muda com os valores, tá ok? Mas pensem comigo como seria legal se eu tivesse um botão de seleção aqui, uma lista suspensa, igual a gente fez no anterior. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui em validação de dados e vou colocar em lista. Só que agora, em vez de selecionar uma lista, eu vou digitar o valor. Eu vou digitar aqui os valores 2018, 2019, 2020, 2021 e vou dar OK. Tudo separado por ponto e vírgula, tá ok? Vou dar OK. Quando eu faço a seleção, ó, ele já aparece aqui para mim os anos. Isso aqui é muito útil em dashboards, que daí você precisa de informações mais dinâmicas para apresentar. Então você bota o ano, o mês, para ficar com validação de dados em todos os quesitos. Quando a gente falou no início sobre validação de dados, ficou faltando falar sobre mensagem de entrada e alerta de erro, que são coisas opcionais. Na mensagem de entrada, eu tenho título e mensagem de entrada. No título eu vou colocar um aviso e na mensagem de entrada eu vou dizer assim, ó, preencher apenas anos de 2018 até 2021. Dou OK. Quando eu faço isso, sempre que eu seleciono a minha célula, ela fica com aquele avisinho, aquele balãozinho logo abaixo. Ok? Essa é a mensagem de entrada. Quanto à mensagem de alerta de erro, ela vai funcionar da seguinte forma. Sabe aquele erro que aparece quando eu coloco uma informação que não era para ser colocada? Então, eu posso formatar ela. Posso colocar como se fosse um aviso, como se fosse uma informação. E eu vou colocar o seguinte, alerta, preencher apenas anos de 2018 até 2021. E dou um OK. Fazendo isso, a partir do momento que eu coloco informações indevidas, coloco aqui 2025, ele vai dar o erro conforme eu formatei. Tá ok? Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!